Eu gosto de matar pessoas. É muito mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Estúdios da KGO-TV, conjunto do programa AM San Francisco. Jim Dunbar, o apresentador do talk show, não acreditou no que havia acabado de acontecer. Um indivíduo misterioso que se autodenominava Sam e que a mídia o apelidou de o assassino do Zodíaco, havia acabado de ligar para o programa para pedir ajuda. Exigia atenção médica. Disse que precisava matar para se livrar das terríveis enxaquecas que o atormentavam. Em suas próprias palavras, "Se eu não matar, tenho fortes dores de cabeça." E continuou, "Tenho dor de cabeça desde que matei uma criança." No entanto, aquela chocante conversa ao vivo entre o jornalista e o criminoso não serviu para capturar o assassino. Esse enigmático suspeito queria ser perseguido pela lei. Mas, por mais que as autoridades se esforçassem para descobrir quem ele era, não conseguiram. Quem se esconderia sobre a sua verdadeira identidade? Califórnia, Estados Unidos. Um dos crimes mais terríveis cometidos por Zodíaco foi o de Darlene Ferrin, uma garçonete de um restaurante italiano. Darlene sentia que alguém a estava observando e perseguindo há dias. Estava cheia de medo, temia por sua integridade física, por sua vida. Então, decidiu contar o que estava acontecendo às pessoas próximas, mas, infelizmente para ela, esse terror só aumentava. E mais ainda depois do que aconteceria naquele fim de semana de comemoração. Darlene havia preparado uma festa em sua casa, no qual convidou amigos, familiares e vizinhos. Tudo estava indo bem. As pessoas estavam se divertindo muito e o clima era imbatível. Até que, de um momento para outro, um desconhecido apareceu no meio dos demais. Era alto, corpulento, tinha cabelos cacheados, usava óculos. O seu traje era impecável e o mais perturbador, além de não interagir com ninguém, também não parava de observar Darlene. Essa atitude deixou a jovem inquieta, a ponto de entrar em pânico. No final, e felizmente a festa terminou e o indivíduo acabou saindo do local. Ninguém jamais soube a identidade daquele misterioso convidado. Mas aquele homem não deixaria de seguir os passos de Darlene nos dias seguintes. E depois do incidente na festa, viria a tragédia. Darlene havia acabado de dar carona para o seu amigo Mike quando, de repente, um carro apareceu do nada e começou a persegui-los. Em velocidade máxima, Darlene começou a virar bruscamente de um cruzamento para outro para despistar o seu perseguidor, a ponto de chegarem ao subúrbio. Não tinha se dado conta, mas aquele desconhecido havia os empurrado para um beco sem saída. Não tinham para onde ir, nem como dar ré. Estavam encurralados. O perseguidor colocou seu carro à direita de Darlene, à altura do passageiro. Nem ela, nem seu amigo Mike puderam ver quem se escondia naquele carro. Só viu uma silhueta imóvel que os olhava fixamente. Darlene conhecia aquele indivíduo. Aquela figura alta, aquela cabeça grande. Darlene, em pânico, tentou fugir, mas não tinha como. O homem havia bloqueado seu caminho. Então, o desconhecido saiu do carro, pegou uma lanterna e se aproximou do casal. Bum! O indivíduo macabro começou a atirar no carro, sem parar. 2 tiros atingiram Mike, mas outros 7 atingiram Darlene. 4 tiros nos braços e o restante nas costas, pulmão e no ventrículo direito do coração. Darlene estava debruçada sobre o volante, sangrando, sem vida. Mesmo assim, o desprezível ser voltou a atirar contra a jovem e disparou mais 2 vezes para acabar de vez com a sua vida. Foi aí, quando Mike, que havia sobrevivido ao massacre, disfarçadamente abriu os olhos e conseguiu reconhecer o assassino. Aquele miserável era o perturbador homem da festa. Era o Zodíaco. Após o crime, o Zodíaco iniciou as suas ligações privadas para a polícia.
contatou o departamento de polícia de Vallejo para relatar o assassinato e fornecer o endereço exato de onde os poderiam encontrar. Além disso, confessou ser o ator de um crime cometido há um ano, o do Lago Herman, no qual 2 jovens perderam a vida. Mas, justo quando os policiais o perguntaram sua identidade, o Zodíaco desligou o telefone. Os jovens do Lago Herman, os quais Zodíaco se referia, eram Betty Louise Jensen e David Faraday, com 17 e 16 anos de idade, respectivamente. O assassino os havia crivado de balas na noite de 20 de dezembro de 1968, 7 meses antes do assassinato de Darlene. Betty e David foram as suas primeiras vítimas, mas o policial, na ausência de pistas, desistiu da investigação. Para Zodíaco, aquela primeira ligação à polícia tinha sido um ponto de inflexão em sua vida. Agora, sentia a necessidade de estar na boca de todos, de ganhar notoriedade pública. Então, decidiu entrar em contato com alguns jornais locais. Enviou uma primeira carta ao San Francisco Chronicle, ao Vallejo Times e ao SF Examiner. Foi escrito com caneta hidrocolor, com erros de ortografia e uma caligrafia pequena. Nela, expunha informações cruciais sobre seus assassinatos em um tom muito ameaçador. Mas na carta, não apenas deu detalhes de seus crimes. Zodíaco havia iniciado com ela um enigmático jogo. Queria que os jornais decifrassem um criptograma com 8 linhas e 17 símbolos diferentes. Uma charada com mais fatos importantes sobre seus atos. Além disso, a carta vinha assinada com um símbolo único, a mira de uma pistola, um sinal que acabaria se tornando a famosa marca registrada do assassino do Zodíaco. Zodíaco tinha sido muito claro na mensagem. Ou a carta seria publicada na primeira página dos jornais, ou nesse mesmo fim de semana mataria 12 pessoas. Felizmente, o seu texto apareceu em todos os jornais e o assassino não cometeu os crimes. Em 8 de agosto de 1969, uma semana após receber o criptograma, Donald e Betty Harden, um casal de Salinas, conseguiram o que a polícia tanto desejava: decifrar a carta do Zodíaco. A mensagem que havia enviado era a seguinte: "Eu gosto de matar pessoas. É muito mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo é a experiência mais emocionante. E ainda melhor do que dormir com uma garota. O melhor de tudo isso é que, quando eu morrer, renascerei no paraíso, e todos que eu matei serão meus escravos. Não os darei meu nome porque tentarão atrasar ou parar a minha coleção de escravos para a minha vida após a morte. Mas, mesmo que o enigma tivesse sido resolvido e a solução tivesse sido publicada, o assassino do Zodíaco mataria novamente." Em 27 de dezembro, Zodíaco foi atrás de outro casal, Cecily e Brian. A menina não conseguiu sobreviver ao ataque, mas o jovem conseguiu salvar a sua vida. Inclusive, foi capaz de relatar o evento e oferecer um retrato falado. Sem dúvidas, era um bom avanço na investigação. Os detetives estavam um pouco mais perto de encontrar o temido assassino. Mas Zodíaco seguia ansioso para ver sangue. E 2 semanas depois, o assassino voltou a matar. Desta vez, o seu alvo seria Paul Lee Stein, um motorista de táxi da Union Square. O motorista estava prestes a pegar um passageiro quando alguém o parou. Era o Zodíaco. O assassino entrou e lhe deu o endereço de um bairro residencial. Então, ao chegar em seu destino, Zodíaco o agarrou com força pelo pescoço, apontou a arma para sua bochecha direita e atirou a queima-roupa. A bala havia perfurado parte de seu crânio. Sem perder tempo, o assassino sentou-se no banco do passageiro, pegou a cabeça do taxista, a colocou em seu colo e arrancou um pedaço de sua camisa. Com aquele pedaço de pano nas mãos, Zodíaco saiu do carro e começou a limpar os seus rastros.
Mas, infelizmente para ele, a polícia não estava muito longe. O detetive David Touche chegou imediatamente à cena do crime. A névoa cobria as ruas desertas de São Francisco. Dezenas de policiais começaram a vasculhar a área em busca de suspeitos. Os policiais, então, avistaram o Zodíaco, que estava a apenas 300 metros do local, e foram diretamente em sua direção. Mas o assassino estava calmo. Os policiais chegaram mais próximo do seu veículo. Jogaram a lanterna em seu rosto e negaram com a cabeça. Estavam procurando por um homem negro. Aquele ato racista e incompetente dos policiais fez com que o Zodíaco escapasse e risse de suas caras. O tiveram bem debaixo de seus narizes. Nem mesmo perceberam que suas roupas estavam manchadas de sangue ou que carregava uma pistola no bolso. Nada! Não haviam dado conta de absolutamente nada. Foi assim que, ainda mais confiante, Zodíaco enviou uma nova carta aos jornais de São Francisco. Era 14 de outubro. A carta, como todas as anteriores, começava com Zodíaco falando, seguida dos múltiplos detalhes sobre o assassinato do taxista. Junto à escrita, incluiu o pedaço de camisa rasgada e manchada de sangue com a qual havia apagado suas impressões digitais. E também aproveitou a oportunidade para lançar uma nova ameaça, desta vez para os mais pequenos. Acho que uma manhã vou pegar um ônibus escolar, vou atirar na roda dianteira e então, quando as crianças saírem correndo, irei matá-las. Até aquele momento, diversos retratos falados de Zodíaco haviam sido feitos, e os investigadores estavam na mira de vários suspeitos. Mas havia um em particular que combinava perfeitamente com o perfil criminoso do assassino. Seu nome? Arthur Leigh Allen. Arthur era um jovem talentoso que morava em um trailer em Santa Rosa. Era apaixonado por rifles e armas, e o haviam pegado com uma faca ensanguentada. Além disso, tinha escondido uma carta cheia de símbolos estranhos e estava usando o relógio da marca Zodiac, cujo logotipo era igual à assinatura do assassino. Era fascinante. Todas as peças se encaixam. Assim que os membros de sua família perceberam todas essas coincidências, alertaram rapidamente os investigadores, que apareceram quase instantaneamente em seu trailer. Mas Arthur não estava lá. Havia saído. Ainda assim, os detetives começaram a vasculhar a sua propriedade. Aquilo era horrível. O odor era insuportável. Havia restos de animais mortos por toda parte. Corações, fígados, roedores mutilados. Tudo isso entre quilos e quilos de lixos. Então, se escutou um barulho de teclas e a porta se abriu. Era Arthur. Os oficiais não tiveram dúvidas. Prenderam imediatamente o jovem. Uma vez na prisão, realizaram todos os tipos de testes. Um deles, um teste grafotécnico, para comparar a sua caligrafia com as das letras do Zodíaco. Mas a sua caligrafia era diferente, e suas impressões digitais também não coincidiam com as entradas nas cenas do crime. Apesar das pistas óbvias que encontraram, ficou provado que Arthur não era o autêntico Zodíaco. Ao longo de sua estadia na prisão, Arthur reafirmou para a família e amigos que era completamente inocente. Mesmo depois de sua morte em agosto de 1992, uma amostra de seu DNA foi comparada com uma encontrada nas cartas do Zodíaco, mas nada, mais uma vez, não coincidia. Como isso era possível? Aquele homem ser completamente inocente. A verdade é que não há uma resposta clara a respeito, mas o mais curioso ainda é que desde junho de 1971 a janeiro de 1974, e misteriosamente, o Zodíaco parou de enviar cartas. Datas que coincidem exatamente com a busca e interrogatório de Arthur, e em todos os crimes, o assassino sempre enviava cartas. A cada ano, novas hipóteses surgem sobre a identidade de um dos mais temidos assassinos em série do século XX. Uma das últimas leva Gary Stewart, o autor do livro The Most Dangerous Animals of All. Na obra publicada em 2014, Gary afirmava ser o filho do assassino do Zodíaco
e que o nome do criminoso era Earl Van Best Jr., e que sua aparência correspondia à do retrato falado do Zodíaco, que seu pai tinha a mesma cicatriz em suas impressões digitais do Zodíaco, e que ambos assinavam da mesma forma, mas no final de contas, se trata de mais uma teoria. A única coisa que poderia resolver o caso é um teste de DNA, uma conclusão que o próprio Tom Voigt, um detetive particular, apoia. Em suas próprias palavras, Zodíaco pode estar tomando café bem ao seu lado. Se estivesse vivo, poderia ter uns 80 ou 90 anos. Mas claro, a única coisa que está clara para nós é que estamos enfrentando um dos autores dos crimes mais perfeitos cometidos na história. Porque, apesar de todas as evidências coletadas e todos os indícios encontrados, a identidade de Zodíaco, o assassino do Zodíaco, nunca foi provada.